Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou gravar um vídeo. Vamos utilizar o História da Filosofia, tá? Os Pensadores, a Nova Cultura. Esse livro é de 1999, Nova Cultural, desculpa. Organizado e redigido por Bernadette Siqueira Abrão, revisado por Mirtes Ujeda. Também vou utilizar, hoje eu vou falar sobre o iluminismo nessa aula, rapidinho, tá? A contextualização é necessária ser feita, a contextualização do iluminismo, senão não tem como dar andamento no que a gente precisa aqui. E também vou usar um fragmento aqui, uma apostila aqui do cursinho que Isis fez. Enfim, que é bem resumidinho. Então, o que a gente precisa entender aqui? Esse período, esse rompimento, tá? Em filosofia, nós precisamos, é necessário entender esse rompimento. Que rompimento? O rompimento entre os conceitos do saber, tá? O crivo da igreja sobre a ciência, conhecimento racional científico. Por quê? Professora, por que a igreja? Porque a igreja era detentora da maior quantidade de livros e da maior quantidade das maiores bibliotecas, gente. Então, como a igreja tinha esse acesso a todo esse material, então eram as pessoas que eles permitiam que poderiam estudar. E tudo que fugisse a esse contexto era problemático. Tudo que fosse divulgado tinha que passar pelo crivo da igreja, tinha que ser aceito. Vocês têm que pensar também que nesse período aqui, antes do período do iluminismo, tá? E isso aqui eu tô falando, ó, o século das luzes é o século XVIII, tá? Então pensa aí, século XVII para baixo. Início século XVIII, século XVII para baixo. Então, o que ocorre? Vocês têm que ter essa consciência, ó, 1754, 1762, 1776, 1748, esse é o período do iluminismo. Antes a isso, é o período medieval. Alguns históricos chamam até período das trevas. Então, alguns historiadores. Então, nós precisamos ter consciência desses recortes. Se a gente tem consciência desses recortes históricos, nós temos consciência do que tratamos em filosofia, ok? Então tá. A gente entende por iluminismo que a gente entende como a revolução da influência e a forma do pensamento de um povo. Um livro pode influenciar uma revolução e todo movimento efetivo foi conjugado a pensadores que entenderam e trouxeram reflexões acerca do tema. O iluminismo, além de um importante movimento histórico, foi um instante de produção de novos conhecimentos, momentos em que o homem trouxe novas perspectivas de entendimentos e da sua realidade. Entre os filósofos desse período existem variadas definições dos mais famosos, né? E o Kant que vai dizer, eu gosto muito dessa definição do Kant, foi o que eu passei na sala de aula e eu vou lê-la aqui. Ai, professora, mas por que grava o vídeo lendo? Gente, é filosofia. Não tem como não ler. Tá? Aí vai falar assim, ai, professor. Gente, a gente precisa ler. Sim. E tá tudo bem ler. Tá bom? Não tem problema nenhum ler. Ok? E é isso. Eu gravo muitos vídeos ao mesmo tempo. Tá? Vocês podem ler na minha aula. Eu sempre deixei. Fiquem tranquilos. Vamos lá. O iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem. Eu expliquei isso também. O que é a tutela?
A tutela é um vínculo de permissão. Perdão, gente, eu tô um pouco ruim da garganta. Que permissão é essa? Olha, eu só vou permitir que você publique determinado estudo se ele for favorável. E toda vez que eu dou essa aula, eu me recordo do Galileu. Porque o Galileu foi o que mais me marcou desse crivo da igreja. Galileu faz inúmeras descobertas, Gente, de novo eu vou falar. Estamos falando do século XVIII, 1700. Gente, não tinha um laboratório, não tinha um monte de coisa que tem hoje, não tinha ciência que tem hoje. Vocês têm que voltar lá. Pega a sua cabeça, se imagina lá. O cara construiu inúmeras teorias, pesquisas sobre Galileu. Vocês vão descobrir coisas maravilhosas. Ele tem inúmeras pesquisas revolucionárias para aquele período. Maravilhosas. E aí, Galileu pesquisa. Quando ele vai para a igreja para provarem a pesquisa dele, ai, não pode, ai, tá errado. Ai, não vai publicar. Ai, não vai, não pode. E aí, quando chega no século do Iluminismo, a gente rompe com essa tutelagem. Peraí. A gente pode pensar. E aí? Agora a gente pensa como comunidade científica, sem a tutela. Então, agora a gente vai arcar com as consequências dos nossos atos. E a ciência começa a caminhar um pouco mais. Olha só que bonito que o Kant diz. Cito Kant. O iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que estes mesmos se impuseram a si. Que Nietzsche já dizia, né? O ser humano é o único animal que depende de um líder para viver. Triste, enfim. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão, independente da direção de outrem. É se culpando da própria tutelagem quando esta resulta de uma deficiência do entendimento, mas da falta de resolução e de coragem para se fazer do uso do entendimento, independentemente da direção de outrem. Sapere aude. Tem coragem para fazer uso da tua própria razão. Gente, entenda. A tutelagem da igreja não tem a ver com fé e religiosidade. Tem a ver com crivo, com permissão. Por quê? Porque quando eu tenho que permitir alguma coisa, e perceba a diferença. Quando eu tenho que pedir permissão para estudar algo, porque todos os livros ou todas as teorias estão sobre a guarda de uma única pessoa, isso não é um bom negócio. Quando eu só posso divulgar o que eu estou produzindo porque uma única pessoa deixa ou não é um bom negócio. Nunca vai ser. Porque as pessoas são falhas e o problema ali não é Deus. O problema é a pessoa. Então, quando eu digo a tutelagem da igreja, eu estou dizendo representante da igreja. Pessoa física, pessoa. Pessoas erram, pessoas fazem coisas,
pessoas têm ideias distorcidas, pessoas têm preconceitos, pessoas tendem a defender-se, talvez até do que não, de uma coisa que não tem necessidade. Então, não distorçam, tá? E aqui é um período de grandes descobertas. Grandes descobertas. É aqui nesse período que nós temos, olha só, os iluministas que contribuíram aqui. O iluminismo promoveu reflexões e transformações não apenas no plano filosófico, promovendo entendê-las ainda como um movimento político, social, cultural e econômico, presente principalmente na Europa do século XVIII, também chamado de Ilustração ou Século das Luzes. Defendia principalmente liberdade individual, com destaque para a liberdade religiosa, além de criticar de forma veemente o absolutismo monárquico, porque a monarquia, junto com a igreja, que fazia a liberação ou não de estudos, enfim, de muitas coisas. Então, e os diversos privilégios do clero e da nobreza. O iluminismo possui diversas influências anteriores, com o advento do racionalismo e o período do renascimento cultural e a revolução científica, né, gente? Que é maravilhosa, que eu sou super a favor da ciência. Os iluministas e suas contribuições. Entre os principais nomes destacamos Cesare de Beccaria, Voltaire, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, David Hume, Adam Smith, Immanuel Kant. Entre principais obras enfatizamos Enciclopédia, que foi compilada por Denis Diderot e Jean-Le Ronde Alembert, em um grupo de 150 cientistas e filósofos, entre 1751 e 1772. Não são construções de um dia. Dictionnaire Philosophique, que é o dicionário de filosofia, tá? Eu tenho um mini dicionário de filosofia, fica aqui, ó. Eu uso muito ele. Eu não tenho completo, gente, eles custam muito caro, mas eu tenho um mini ali que já me atende super bem. O dicionário filosófico, 1764, as cartas filosóficas, 1733, de Voltaire, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, 1754, do contrato social, de Rousseau, a riqueza das nações, de Adam Smith, o espírito das leis, de Montesquieu, que fala sobre os três eixos, né? Os três poderes. Ao falarmos sobre as características do iluminismo, seus pensadores e contribuições, é fundamental destacar um elemento que entrelaça as diferentes construções filosóficas do período: a razão. Então, assim, vocês têm que perceber que esse ideal iluminista, ele vai entender que através da razão o homem é capaz de compreender o mundo à sua volta, sem o uso e as amarras da superstição, do medo, dos dogmas religiosos. A prática racional do pensar e refletir estabelece essa base para o ser humano, garante sua liberdade, bem como se posiciona contra diferentes formas de tirania. Então, assim, gente, o legado do iluminismo são várias propostas trazidas pelo movimento iluminista que ficaram como marcas para a posteridade, e a defesa da evidente igualdade jurídica em uma busca pela liberdade religiosa, uma recorrente crítica ao absolutismo por considerar que era necessário ter um liberalismo econômico, o debate sobre a maior participação política dos cidadãos que necessitariam possuir seus direitos naturais, vida, liberdade, propriedade privada, assegurados pelo Estado. O iluminismo serviu como influência para momentos históricos fundamentais, como as revoluções americanas, a Revolução Francesa, além de ter sido um fomentador das ideias desenvolvidas ao longo do século XIX, como o socialismo,
a social-democracia e os novos postulados liberais. Gente, se não tivesse acontecido esse rompimento com o iluminismo, provavelmente a gente não teria nenhum outro tipo de expressão de fé, tá? Não existiria nenhum tipo de outra igreja que não fosse católica, não existiria nenhum tipo de expressão política que não fosse monarquia, e provavelmente não ia ter nenhum outro tipo de coisa até hoje, tá? Nós ainda viveríamos no período arcaico, porque não ia ter desenvolvimento. Não tem como ter desenvolvimento. Se só a monarquia e só um tipo de religião decide o que é bom e ruim, você não tem. Porque tudo que for além daquilo ali, tá errado. Então, tá todo mundo errado. Só aquelas pessoas ali que estão certas. Então, é sobre isso, o iluminismo. Então, aqui eu encerro essa aulinha para poder dar continuidade nos contratualistas e na parte do que a gente precisa discorrer aqui, tá bom? Um grande abraço, até logo, até a próxima aula, gente.